Oi, pessoal. Inclinação da reta, tá? O que é inclinação da reta? É o que a gente chama de coeficiente angular, tá? Também é chamado de coeficiente angular da reta. É a mesma coisa, tá bom? Então, suponha que a gente tenha dois pontos A e B, tá? Então, vamos generalizar aqui. Então, vamos chamar de XA, YA, XB, YB, tá? E uma reta, que eu vou chamar de R, que passa por esses dois pontos A e B, tá? A gente vai chamar de M a inclinação dessa reta, tá? O que é a inclinação? É a tangente do ângulo alfa. Ela não faz um ângulo, ela não forma um ângulo aqui com o eixo X. Tá vendo? Aqui embaixo eu tenho o eixo X em azul, tá bom? Então, o ângulo que ela forma aqui com o meu eixo X, eu vou chamar de alfa, tá bom? Então, a tangente desse ângulo alfa, tá? É o que a gente vai chamar de M. Então, a gente vai guardar isso aí. Esse M, que é a inclinação, é a tangente desse ângulo, tá bom? Bom, como que a gente chega numa fórmula para calcular esse M, tá? A gente tem que perceber aqui, ó, primeira coisa, se eu tenho um ponto A e um ponto B e uma reta que está passando nesses pontos, tá vendo? Meu ponto A aqui em azulzinho, meu ponto B aqui em azulzinho e a reta em vermelho, tá? Que é a minha reta R, que eu chamei aqui de R, tá bom? Passando por esses dois pontos, o que a gente tem aqui, ó? Se eu tenho meu ponto A aqui em cima, vocês concordam que aqui embaixo ele vai ter um XA e aqui no eixo Y, um YA. Se eu tenho um ponto B aqui, eu vou ter um XB aqui e um YB. Isso tudo vão ser números pra gente, tá? Nos exercícios. Aqui a gente está generalizando. O que vai acontecer? O mesmo ângulo alfa que eu formo aqui com o eixo X, ele vai formar aqui, ó, no meu B. Essa minha reta vai formar aqui no meu B, tá bom? Ele também vai ser chamado de alfa. É o mesmo ângulo, é o mesmo valor, tá? Por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, que eu vou colocar em verde aqui, ó, esse triângulo formado aqui embaixo, ó, tá? Que eu desenhei em verde aqui embaixo, esse triângulozinho aqui, ele é um triângulo retângulo aqui e tem esse ângulo alfa aqui, né? Ele é semelhante a esse triângulo maior aqui, ó, que forma entre o A, o B e esse outro ângulo reto aqui, ó. Esses dois triângulos verdinhos que a gente colocou aí, ó. Isso aqui é um ângulo de 90 graus também, tá? Eles são semelhantes. Então, esse ângulo é o mesmo, tá? O ângulo que forma alfa aqui com o eixo X é o mesmo que vai formar aqui no ponto B, tá? Então, os dois são alfa. Bom, fala pra mim quanto que mede esse pedacinho aqui, ó, em Y. Do A até o ângulo de 90 graus aqui. A gente já viu isso quando a gente trabalhou a distância entre dois pontos. Ele vale o quê? Se aqui eu tenho YA e aqui eu tenho YB, ele vai valer YA menos YB, tá? E aqui, ó, do ponto B até o ângulo de 90 graus, aqui embaixo também, aqui eu tenho XB, aqui eu tenho XA. Ele vai valer XB menos XA, tá? Bom, o que a gente falou? A gente não falou que o M é a tangente do ângulo alfa? Como que eu calculo a tangente de um ângulo? Tangente, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, vamos ver aqui. A gente formou um triângulo retângulo aqui, ó. Não formou? Tá aqui marcadinho o meu ângulo de 90 graus. Desde lá do início estava marcado esse ângulo. Se aqui é meu triângulo retângulo, vocês concordam que aqui, ó, a minha reta é a hipotenusa? Certo? Se aqui é a hipotenusa, e aqui
no B aqui está meu alfa, o oposto ao ângulo alfa é o cateto oposto, concorda? E esse que sobrou aqui é o cateto adjacente, certo? Então, se eu for pegar e substituir aqui cateto oposto contra adjacente, o oposto vai ser o YA menos o YB e o adjacente XA menos XB. Então, tá aqui, ó. Essa é a formulazinha do meu M, que eu já tinha colocado aqui embaixo para vocês, ó. Tá? Tá aqui, ó. A inclinação M será dada por M igual YA menos YB sobre XA menos XB. Tá? Eu só mostrei aqui em cima como que a gente chega nessa fórmula aqui. Tá bom? É exatamente usando a tangente nesse triângulo retângulo que eu formei aí. Tá bom? Então, vamos ver exemplozinhos aí, como é que funciona. Então, suponha que você tenha 2 pontos, tá? Não preciso nem ter o desenho, basta eu ter os pontos. Eu quero saber quem é a inclinação da reta que passa por esses pontos aqui, ó. O A, 4, 0 e o B, 3, menos 2. Então, vamos lembrar que o primeiro é o X, o segundo é o Y. O primeiro é o X, o segundo é o Y. Então, tá aí, ó, a formulazinha do M, da minha inclinação, é YA menos YB sobre XA menos XB. É só aplicar a fórmula, tá? YA, quem é o Y do A? Ah, tá aqui, ó, é 0. Menos o Y do B. Meu Y do B, é menos 2, ó. Então, um menos da fórmula e outro menos lá do 2, tá vendo? Sobre o X do A, o X do A é 4, menos o X do B, que é 3. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Menos com menos vai ficar mais. Então, ó, 0 mais 2 é 2. 4 menos 3 é 1. Quanto que dá isso? 2 sobre 1. Toda vez que a gente tiver 1 aqui na parte de baixo, não tem necessidade de colocar, tá? Pode deixar só o que está em cima. Agora, se o 1 estiver em cima, tem que deixar. Só quando ele estiver embaixo, que ele pode sumir, tá? Então, aqui meu M vale 2. Acabou. Olha o outro exemplo. Determine a inclinação da reta que passa pelos pontos A, 2, 3, B, menos 3 e 4. Vamos fazer a mesma coisa. Então, o primeiro é o X, o segundo é o Y. O primeiro é o X, o segundo é o Y. Y do A. O Y do A é 3. Menos Y do B. Ó, o Y do B é 4. Sobre X do A. O X do A, 2. Menos o X do B, ó. O X do B é negativo, então um menos da fórmula e o outro menos do 3. Vamos fazer a conta, ó. 3 menos 4 dá negativo, né? O 4 é maior, então é menos 1. Sobre, aqui, ó, menos com menos vai dar mais. 2 mais 3, 5. Menos 1/5. Dá para melhorar isso aqui? Não dá, né? 1 não dá para dividir por 5, então eu não vou dividir, eu vou deixar fração. 1 em cima não pode tirar, tá? Só pode tirar quando for embaixo. Então, meu resultado é isso aqui mesmo, não tem o que fazer. Menos 1/5, tá bom? Agora, a gente precisa falar um pouquinho sobre a equação da reta, tá? Tem 2 tipos de equação da reta. Tem a reduzida e tem a geral, tá? Então, vamos ver a diferença. Vamos falar um pouquinho primeiro da equação reduzida, tá? Então, vamos falar da reduzida um pouquinho. Como que a gente calcula a equação reduzida? Basta que eu tenha inclinação, tá? Que é o ponto, o M, e um ponto, tá? Um ponto qualquer na minha reta. Se eu souber um ponto e a inclinação, eu consigo calcular a equação da reta. Basta eu usar essa fórmula aqui, ó.
y menos y0 é igual a m vezes x menos x0 entre parênteses, tá bom? Como que a gente faz isso, professora? Nessa fórmula, eu vou substituir apenas isso aqui, ó. Apenas o y0, o m e o x0, que são os valores que eu conheço, que o exercício vai me dar, ó. Ele vai me dar o x0, o y0 e o m. Esse y aqui do começo e esse x aqui, ó, a gente não vai mexer. Por quê? Porque a equação da reta, a gente diz que ela é função de x e y, tá? Então, esse x e esse y aí, eles ficam aí. Eles vão aparecer x e y mesmo, tá bom? Então, ó, dada uma reta que passa pelo ponto P, 5, 7, e tem inclinação m igual a 3/4, determine a sua equação reduzida e sua equação geral. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a reduzida usando essa fórmula. Da reduzida, nós vamos chegar na geral. Vocês vão ver como é que funciona isso daí. Então, ó, meu ponto P é o 5, 7, o primeiro é o x, o segundo é o y. Vamos substituir. Lembrando que só substitui o y0, o m e o x0. O resto copia. Então, como é que fica? Ó, y menos. Quem que é o y0? É esse y aqui, ó, que vale 7. Igual. Meu m é 3/4 vezes, entre parênteses, o x copia, menos o x0, o x vale 5. Tá? Tá vendo? O x e o y ficou. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que eliminar esse parênteses aqui. Para eu eliminar esses parênteses, significa que o 3/4 está multiplicando o x e está multiplicando o 5. Tá bom? Então, nós vamos fazer essa conta. Então, ó, y menos 7 a gente mantém igual. Como é que eu multiplico aqui? O de cima com o de cima e o 4 eu copio. Então, ó, 3 vezes x, 3x sobre 4. Aqui, ó, mais com menos, menos, né? Aqui é um mais, o 3 é positivo. 3 vezes 5, 15. E o 4, copio. A equação reduzida, o y tem que ficar sozinho, tá? Para esse y ficar sozinho, esse 7 tem que ir para lá. Para esse 7 para lá, ele vai com o sinal trocado. Então, ele vai, o y fica sozinho, o 3/4 de x eu copio, o menos 5 sobre 4, 15 sobre 4 eu copio, e aí eu coloco esse mais 7 positivo, tá? Ó, daqui eu vou vir para cá agora, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que juntar esses dois aqui agora, ó. Por quê? Porque os dois estão sozinhos sem x. Esse daqui eu não posso juntar. Por que eu não posso juntar? Porque ele tem x. Lembra daquela história? X só junta com x, y só junta com y, quem tá sozinho só junta quem tá sozinho. Então, eu só vou juntar o menos 5/4 com o mais 7, porque eles estão sozinhos, tá bom? Como que eu vou juntar esses caras aí? Então, eu vou copiar lá y igual 3/4 de x. Para juntar isso aqui, eu vou explicar um método para vocês. Você vai fazer isso aqui, ó. 4 vezes 7. 4 vezes 7. Isso vai dar 28. 28, você junta com esse cara aqui, ó, que é menos 15. Tá? Então, ficaria assim, ó, menos 15 mais 28, tudo isso sobre 4. Tá bom? Você vai fazer 4 vezes 7 para chegar nesse 28. E aí, você vai juntar esses dois aí. Então, como é que ficaria? Y igual a 3/4 de x. Menos 15 mais 28, você tem que ver que o sinal é diferente. Então, vai fazer continho de menos. 28 menos 15 daria 13, não é? E o sinal desse 13 é positivo. Por quê? Porque o 28 é maior. Então, daria 13/4. Tá bom? Então, essa daqui, ó, é a equação reduzida. Você chegou na reduzida. Tá bom?
Vou por aqui, ó, reduzida. Agora, você quer saber a equação geral. Como você monta? A partir da reduzida, você monta a geral. Tá? Então, a geral. Como a gente vai fazer a geral? A geral é quando ela está todos os números de um lado só. Ela tem alguma coisa x mais alguma coisa y mais alguma coisa sozinha igual a zero. Ela está igualada a zero. Então, a partir dessa reduzida, o que eu vou fazer? Eu vou, como esse y está sozinho, eu vou pegar todo mundo e passar para o outro lado. E fazer ela igual a zero. Lembra que quando muda de lado, muda o sinal, tá? Então, vai ficar y, esse x iria para o outro lado, né? Com o sinal trocado, e esse 3/4 também. Então, ficaria menos 3/4 de x, menos 13/14, tudo isso igual a zero. Aí, eu tenho que sumir com a fração. Para sumir com a fração, eu multiplico todo mundo por 4. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vezes 4. Por que vezes 4? Porque aqui embaixo não é 4? Nos dois? Então, eu vou fazer vezes 4. Porque a hora que eu faço vezes 4 todo mundo, esse 4 some. Tá? Então, vamos lá. Y vezes 4, 4y. Aqui, a hora que eu multiplico menos 3 por 4, vai dar menos 12. Só que menos 12 dividido por 4, eu volto no menos 3x. É como se esse 4 cancelasse com esse 4, tá? Menos, a mesma coisa aqui. É como se esse 4 cancelasse com esse 4. Então, sobra só menos 13, igual a zero, tá? O que eu faço agora? Para ficar mais bonito, a gente costuma colocar o x na frente. Então, eu só vou mudar de lugar o x com o y. O 4 é positivo, menos 13 igual a zero, tá? Então, para ficar mais bonito, a gente coloca nessa ordem. X primeiro, y no meio, quem tá sozinho no final, todo mundo igual a zero. Outra coisa, para ficar mais bonito, a gente mantém sempre o x positivo. Então, agora eu vou multiplicar por menos 1. Por quê? Porque quando eu multiplico por menos 1, eu mudo o sinal. Então, só que eu multiplico a linha inteira também, que nem eu fiz lá com menos 4. Então, 3 vezes menos 1 vai ficar 3x. Aqui, ó, mais com menos vai ficar menos 4y. Muda o sinal também. E aqui, menos com menos vai dar mais 13. E o zero não tem sinal, então não interfere eu multiplicar ele por mais ou por menos, que ele continua zero. Tá? Tá aqui, ó. Essa é a geral. Tá? Então, depois de fazer todas essas modificações na reduzida, eu chego na geral. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com essa outra situação aqui, ó. Determine a equação reduzida da reta que passa por esse ponto aqui, ó, menos 3, 0, e a inclinação é menos 1/5. Então, ó, o x é menos 3, o y é 0, tá bom? Então, vamos substituir. O y fica, o y0 é 0. O m é menos 1/5 vezes o x fica, menos o x0, que é menos 3, ó. Cuidado, esse menos é daqui, esse outro menos é lá do 3, tá? Então, vamos melhorar. Y menos 0. Qualquer coisa menos 0 é ela mesma, então eu já posso eliminar esse 0 daqui, tá? Aqui eu vou fazer a distributiva com o x e com esse cara aqui. Só que lembra que menos com menos é mais, então esse 3 vai ficar positivo, tá? Menos 1/5 de x vai ficar menos 1/5 vezes x. E menos 1/5 vezes mais 3, ó, menos com mais agora fica mais. 1 vezes 3, 3,
e o 5 copia. Ok? Tem mais alguma coisa para fazer aqui? Não, né? Por quê? Porque aqui o y já está sozinho e o 1/5 eu não posso juntar com o 3/5 porque um tem x e o outro não tem. Então, tá aí, essa é a reduzida. Certo? Aqui ele não pediu a geral, mas suponha que eu quisesse fazer a geral, só para a gente fazer mais um exemplo da geral. Como ficaria? Eu passaria todo mundo para o outro lado, né, com sinal trocado, então aqui iria para lá e esse também para lá igualaria a zero. Então, como x é negativo, ficaria... Não, primeiro y, né? A gente colocaria o y, ficaria mais 1/5 de x, né? E 1/3 e os 3/5 ficaria negativo. Isso tudo igual a zero. Vou multiplicar por 5, né? Por que multiplicar por 5? Porque aqui eu tenho 5 embaixo. Então, eu faço vezes 5. Para fazer vezes 5, o y vezes 5, 5. Aqui é como se esse 5 cancelasse com ele, ficaria só um x. E aqui o 5 também cancela, ficaria menos 3, igual a zero. Passo o x para frente, troco ele de lugar com 5, né? Para ficar mais bonito. Tá? E tá aí. Esse 1 na frente do x não tem necessidade. Se quiser, pode deixar, mas pode lembrar que não tem necessidade. Essa é a equação geral. Tá? O que a gente fez aí é, da geral, da reduzida eu vou para geral. Mas eu posso fazer ao contrário, tá? Eu ter a geral, ó, 2x mais y menos 8 igual a zero e querer achar a reduzida. Como que eu faço? Ué, eu tenho isso aqui, ó. A reduzida não é só isolar o y? Então, o que eu vou fazer? Todo mundo que não é y, eu vou passar para o outro lado. E deixar o y sozinho. Então, o 2x eu vou passar para lá. Como ele é positivo, ele vai negativo. É 2x, não é 2y. O 8 vai para lá, negativo, ele vai positivo. Ah, meu y já está sozinho? Não tem mais ninguém atrapalhando ele? Beleza. Isso daqui é a reduzida. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje era isso aí. Então, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.